começando mais um vídeo aqui no canal. Tava dando uma olhada aqui no canal, ou no perfil do Teodoro. E hoje vai ser jogo de... que não enjoe, né? Vai ser banana, né? Bananinha lazarenta. Tomara que não seja banana. Olha, vocês muito... Tá com medo. Que eu mostro muito perto. Corre, muito perto. No próximo bloco chega a 87 os mortos no ataque americano ao navio no Irã. Meu Deus. Rotina de cuidados por Sabrina Sato. Cuidados com os pés, gente. E aí, já usou seu tênis pé Sabrina Sato hoje? Bet 365, o app absoluto. Vai te lascar, o cara me deu um susto. Ferramenta de apostas inigualável. Encontre facilmente seus times, jogadores e jogos favoritos. E como tudo foi criado por você, Lazarento. fazer uma aposta nunca foi tão fácil. Baixe o app, vai mudar sua forma de jogar e seja extraordinário. Vou ter que torcer pra banana não ter. Jogue com responsabilidade. Partem a presença. Isso, vai embora. Vai embora. O que foi, pai? Esse bicho é engraçado, será que vai ser do pessoal? Separar depois dos 40. 7. Refazer a vida. Cuidar de tudo sozinha. Não pode mexer nisso, tá bom? Ser criticada por não ser boa. Ah, não. Ah, a banana tá usando hack. Como que eu mexo? Ex-marido enchendo o saco. Muda de carreira, cuida do pai doente. Vamos lá, time! Uma notificação? Pega aqui, amiga. Eu sei. Marrei, pote. Uma volta Ai, Meu Deus. Meu Deus. Velocidade. Foi a Globo que o torcedor brasileiro aprendeu a se apaixonar pela Fórmula 1, né? Com as transmissões dos anos 80, acompanhando títulos mundiais do Nelson Piquet, do Ayrton Senna. Ah, banana, vai te lascar. Como que tu me acha? Tô dando... Muita gente famosa, conhecida, nos bastidores, acompanhando as corridas. É um mundial de celebridades também. é muito mais do que apenas Ah, vai, me mata logo. o Alonso disputou com o Schumacher. E agora E esse cara aqui voou. ele nasceu para ser Banana. George Russell, Antonelli, Oscar Piastri. Será que esses moleques O que tá acontecendo? a coragem e a sabedoria Mano, de pegar um grande gladiador? não é possível. O cara literalmente perto da banana. Isso aqui é uma briga de cachorro grande. Madrugada de sábado para domingo, ao vivo depois de altas horas. Mais corações. Prepara o idiota. A velocidade. sei lá o que tá pensando na vida dele. Acho que eu tenho banana ainda. Com notícias da guerra no Oriente Médio, o 6º dia está começando com uma Tocando. nova troca de fogo entre Irã, Israel e Estados Unidos. Isso menos de 24 Ai, horas afundarem um navio iraniano bem longe de Teherã em águas internacionais. Ao vivo de Nova York, a Sandra Coutinho tem as principais informações pra gente. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, essas imagens ao vivo mostram a fumaça de ataques israelenses contra Beirute, a capital do Líbano. Está acontecendo agora. E também agora à noite, o governo de Teherã, ou o que restou dele, ameaçou atacar a instalação nuclear israelense de Dimona, no deserto do Negev, se os Estados Unidos insistirem em continuar com a operação contra o Irã até que haja uma mudança de regime. Há pouco, Israel disse que está trabalhando para interceptar uma nova rodada de mísseis iranianos contra o país. Oficialmente, o governo israelense não reconhece que tem armas atômicas,
Mas desde os anos 60, o país mantém um programa nuclear com um robusto arsenal atômico. Aqui nos Estados Unidos, o Senado rejeitou agora à noite a proposta da oposição democrata para restringir futuros ataques sem autorização prévia do Congresso. A lei americana obriga o presidente a consultar deputados e senadores antes de declarar guerra, como foi feito no caso, por exemplo, das guerras do Afeganistão e do Iraque. Trump alega que os ataques agora são pontuais, me ensina isso. durar apenas algumas semanas. A porta-voz da Casa Branca vai morrer. 17.500 americanos Só para casa desde o início da guerra. Nesse sexto dia de confronto, os ataques continuam. A Arábia Saudita tadinho. Tá muito mais caro que o 3 mísseis de cruzeiro vindo. Mano, Já a quarta-feira foi marcada pela operação ela foi boa também. iraniano. Banheira crente aqui. Já são 87 mortos Acabou. no ataque com torpedos que atingiu o navio iraniano Iris Dena. A embarcação levava 180 pessoas a bordo quando foi afundada por um submarino americano. O banheira ataque foi em águas crente. internacionais na costa do Sri Lanka. 37 pessoas foram resgatadas com vida. As buscas continuam. Ao todo, os Estados Unidos afirmam já ter atacado mais de 20 navios do Irã. Segundo o Crescente Vermelho, o número de vítimas subiu para 1.045 nesta quarta-feira. A capital, Teherã, foi alvo de novos bombardeios. O porta-voz do exército de Israel disse que a fase inicial da operação está concluída, com a eliminação da maior parte da liderança do regime e a conquista da superioridade aérea sobre o espaço aéreo iraniano. Mas os ataques vão continuar. Isso inclui também banana. de onde o grupo terrorista Hezbollah opera. Imagens divulgadas pelo exército israelense mostram soldados e tanques avançando pelo sul do país. Do alto dos prédios em Beirute, era possível ver as colunas de fumaça e ouvir o barulho das explosões. Do lado iraniano, a retaliação hoje mirou em Israel e em vários países do Golfo, entre eles Iraque, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Arábia Saudita. Hoje, o Iraque decidiu reduzir a produção de petróleo nas refinarias, devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% da produção mundial, o que impossibilita o escoamento. O governo respeita a soberania dos países vizinhos e que os alvos dos ataques são bases militares americanas na região. Sandra, muito obrigada. Bom descanso para você. A OTAN interceptou um míssil iraniano lançado contra a Turquia, país que ainda não tinha sido alvo nesta guerra. Mesmo resistindo a entrar no conflito, as potências europeias, que estão muito alijadas das decisões por Estados Unidos e Europa, vão mobilizando recursos militares na região em caráter até aqui defensivo. Foi a primeira vez que a aliança militar interceptou um míssil desde o início do conflito. Eu quero assim. Foi identificado na Turquia depois de cruzar o Iraque e a Síria, sendo localizado por unidades da OTAN no leste do Mediterrâneo. De acordo com o Ministério da Defesa, o país não é o alvo do míssil. A Turquia compartilha uma fronteira de quase 500 quilômetros com o Irã e, ao ser atacada, pode levar o conflito a outro patamar. Pela manhã, jatos foram acionados para interceptar um objeto suspeito no radar do Chipre, obrigando o Reino Unido, França e Grécia a enviarem navios de guerra e sistemas antimísseis para reforçar a proteção da ilha, que é o Estado-membro da União Europeia mais próximo geograficamente do atual conflito no Oriente Médio. A França deslocou um porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental e mobilizou jatos para proteger bases francesas nos Emirados Árabes Unidos. O presidente Emmanuel Macron afirmou que o objetivo da ação é proteger os interesses econômicos e os cidadãos franceses na região. Com o conflito já respingando no continente, a Comissão Europeia fez um alerta. Uma ameaça a um Estado-membro é uma ameaça a todo o bloco. Foi uma indireta a Donald Trump, que pressiona por apoios individuais na Europa. Hoje, a Casa Branca afirmou que a Espanha tinha decidido cooperar com os Estados Unidos, permitindo a utilização de bases aéreas pelos militares americanos. Mas o ministro espanhol das Relações Exteriores negou.
Trump ameaçou a imposição de um embargo comercial à Espanha diante da recusa. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que é preciso aprender a história e não brincar de roleta russa com a vida de milhões de pessoas. Y no podemos jugar en la ruleta rusa con el destino de millones de personas. No Reino Unido, o primeiro-ministro também reafirmou a posição do governo, contrariando Trump. Keir Starmer afirmou que não vai levar o país para uma guerra sem uma base legal e um plano viável e bem elaborado. O Reino Unido autorizou os americanos a usarem suas bases militares apenas para fins de defesa, o que irritou Trump. A Alemanha vai pelo mesmo caminho. O ministro da Defesa disse que o país não vai entrar na guerra. Aqui em Portugal, o primeiro-ministro teve que vir ao parlamento explicar a decisão de permitir os Estados Unidos de usarem a base aérea de Lajes, no arquipélago dos Açores. Depois de muitas críticas, Luís Montenegro garantiu que o uso está em conformidade com a legislação portuguesa e com os acordos selados com os americanos para fins defensivos e contra alvos militares, de acordo com o direito internacional. A CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, vem planejando notícias a respeito de insuflar os curdos, que são uma das minorias étnicas do Irã, com mais uma forma de tentar desestabilizar o regime. Sobre esse assunto, eu trago para a nossa conversa o Guga Chakra, que fala ao vivo de Nova York. Guga, boa noite. É tudo muito confuso, até porque oficialmente os Estados Unidos estão trabalhando por mudança de regime, mas essas notícias sobre a CIA e os curdos começaram a circular. E eu te peço que nos explique, primeiro, a situação dessa minoria no Irã e se eles, de fato, podem vir a ser usados para esse fim. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Os curdos representam cerca de 10% da população iraquiana. Eles são muito concentrados na região do Kurdistão iraniano, ali próxima à fronteira com o Iraque e também próxima à fronteira com a Turquia. Há sim ali tanto movimentos separatistas como também movimentos opositores ao regime. Porém, eles não tentam os curdos derrubarem o regime. Salandaj, que é a principal cidade curda, que tem 500 mil habitantes, fica a quase 500 quilômetros de Teherã, uma cadeia montanhosa entre os dois territórios. É extremamente difícil para eles chegarem a Teherã. Matei todo mundo. É a questão do orgulho persa. Os persas não aceitariam. Só esses dois, só esses três aqui. Viram. E 4 sobraram. Diante do orgulho persa, como explicou Karim Sanjanpur do Khaled Durman for Peace, que é um dos principais especialistas em Irã. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Pode acontecer um cenário